Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que é feito o molho do tucupi aqui no Amazonas. O molho do tucupi a gente usa para comer com peixe assado, peixe cozido, peixe frito. E também o tucupi é usado para fazer o tacacá. E hoje eu vou mostrar como que é feito o tucupi aqui no Amazonas para vocês. Então vamos lá pro vídeo. O primeiro passo para fazer o tucupi é arrancar a mandioca. E depois de arrancar a mandioca... Oi pessoal. E depois de arrancar a mandioca, ela é trazida para cá e é descascada. Ela pode ser assim, como a mamãe tá fazendo, pode ser raspada ou pode ser descascada. Raspada é bem mais rápido do que descascada. Depois de a mandioca ser toda descascada, ela é lavada. Aqui ela já tá lavada e é levada para essa máquina aqui para ser cevada. E essa daqui já é a massa cevada, daqui ela vai ser lavada e o caldo que sair dessa lavagem, né, a água que sair, vai ser para tirar a goma e tirar o tucupi. Agora eu vou lavar esse balde aqui, pessoal, para botar a massa, tá? A gente vai lavar a massa aqui dentro desse balde. Então, tem que lavar bem para ficar bem limpo. Depois de eu ter terminado de lavar o recipiente para lavar a massa dentro, a mamãe pegou e dissolveu a massa com água, do jeito que vocês estão vendo aí. Depois de dissolvida essa massa é lavada no pano e cai essa água aí, como vocês estão vendo. E dessa água, gente, é que vai sentar a goma e vai subir o tucupi. A gente espera em torno de 5 a 6 horas para poder a goma sentar e o tucupi subir. Pessoal, depois de ter passado aquele tempo que eu falei para vocês, a gente vai tirar o pano que eu botei para não cair nenhum bichinho, né, nenhum pedaço de folha aqui dentro. A gente vai olhar para ver se a goma já sentou e o tucupi subiu. Chega mais perto aqui, Stephanie. Olha só, meu povo, esse amarelo que fica por cima é o tucupi e a goma senta todo no fundo. Deixa eu ver se eu tiro aqui, ó. Agora a gente vai botar o tucupi no balde para ficar só a goma. E a goma a gente vai lavar de novo pra gente comer tapioquinha amanhã. E o tucupi a gente vai esperar de um dia pro outro. A gente vai tirar um pouco aqui no balde, vai levar para casa para temperar lá em casa com vocês. O tucupi ele não pode ser usado de maneira alguma no mesmo dia que é tirado. Isso. A gente tem que deixar de um dia pro outro. Nunca usar o tucupi no mesmo dia para nada nem para ninguém, nem para nada. Isso. Só de um dia para o outro, que aí ele vai sentar, ele vai tipo talhar. No outro dia é que a gente vai escolher o verdadeiro tucupi, que é o amarelinho que senta bem no fundo. É mais um processo. É mais um processo. De um dia, isso só acontece de um dia para o outro. Se ferver o tucupi hoje, ele vai ficar doce. Ele não vai ficar do jeito que a gente quer que fique. Isso. Aí eu vou tirar um pouco aqui e vou levar para casa. Eu vou deixar no balde lá em casa. Aí eu vou esperar de um dia para o outro, né? Aí no outro dia eu vou ferver com vocês e temperar o tucupi, que ele é temperado. Lembrando que o tucupi ele é tirado da mandioca. Na nossa região é mandioca. E o pessoal confunde mandioca com macaxeira. É diferente. A macaxeira ela é branca, a mandioca é amarela. É. E a macaxeira ela é comestível, a mandioca não, né? Pura, ela não é comestível. Ela não pode ser cozida e comida. Só a macaxeira. Existe uma espécie de macaxeira que é amarela também, que pode ser confundida com a mandioca. Tem que ter muito cuidado, só mesmo quem conhece como nós do interior. Depois de ter separado o tucupi da goma, eu peguei um balde desse e levei para casa. Eu esperei de um dia para o outro e agora eu vou aparecer aqui com vocês temperando o tucupi. Já é outro dia e eu separei um pouco de tucupi para temperar com vocês. Lembrando que eu deixei ele de um dia para o outro e esse aqui foi o resultado. Olha só, meu povo, esse daqui é o tucupi e aqui ele já está pronto para temperar. E agora eu vou temperar com vocês, vamos lá. E agora sim é hora de temperar o tucupi. Eu pego e separo 3 folhas de chicória e corto ela em pedaços bem pequenininho, como vocês estão vendo aí. E depois de cortar a chicória, eu pego e separo 3 dentes de alho, descasco o alho e corto ele em 2 pedaços.
pego junto com a chicória e boto no tucupi para ferver junto. E meu povo, logo após a extração, o tucupi é considerado venenoso devido ao grupo de compostos presente na mandioca chamado de cianeto. Por isso, o material passa por um processo de separação, fermentação e cozimento antes de ser ingerido. Por isso, todo aquele processo de esperar de um dia para o outro. E agora eu vou temperar com vocês e ferver o tucupi também. E a forma de temperar o tucupi é bem individual. Tem gente que gosta de tucupi bem temperado e eu já gosto de tucupi mais natural. Para mim, quanto mais o gosto for natural, melhor. Mas tem gente que gosta de botar pimenta de cheiro, cebola, então o tempero é a gosto. Depois desse processo, eu levei para o fogo e botei sal, tá, gente? Não pode esquecer do sal. O tucupi também pega sal e o sal também é a gosto. Aí eu deixei com a Stephanie responsável, né? Ela ficou aí mexendo. E depois de ferver, a gente deixa ferver por mais 3 minutos e depois desliga o fogo e deixa esfriar. Enquanto eu deixei a Stephanie lá responsável pelo tucupi, né? Ficar olhando o tucupi, eu peguei e fui tirar os talos das pimentas ardosas que a gente ia botar no tucupi. Eu escolhi a pimenta olho de peixe e a malagueta. Eu peguei e fui tirando o talo da pimenta e separando. E depois eu peguei e botei para lavar. Aqui o tucupi já tinha fervido, já tinha esfriado e ficou assim, meu povo. Vocês não têm noção do cheiro que tava. O cheiro tava uma delícia. E você pode escolher passar numa tela e coar essa parte para tirar a chicória e o alho. Mas eu escolhi deixar assim mesmo. Eu peguei, já que eu esqueci o funil. Eu não sei onde eu tinha deixado, acho que tinha deixado lá na casa de farinha. Eu peguei e botei nessa jarra. E da jarra eu vou botar na garrafa para botar a pimenta. E, gente, além do que eu citei para vocês no começo do vídeo, o tucupi ele é muito usado para fazer o pato no tucupi e o arroz paraense. Eu confesso que eu nunca provei o arroz paraense, mas tenho vontade de provar. Mas colocamos tucupi em tudo. Se você não tiver um pato e tiver um frango assado, você também pode colocar, assim como no porco. Tem gente que gosta no porco também. O Charles, por exemplo, ele gosta muito do molho do tucupi com coxinhas, com salgados. Eu gosto mesmo do molho do tucupi com peixe, gente. Peixe assado, peixe frito, peixe cozido. Depois de botar o tucupi nessa garrafa PET, eu peguei e botei pimentas. Umas eu botei inteiras e outras eu botei cortadas. E a pimenta, assim como o resto do tempero, é a gosto. Tem gente que gosta de um molho de tucupi bem apimentado, com bastante pimenta. E tem pessoas que gostam assim meio termo, né, que não seja tão apimentado. E tem pessoas que gostam de molho de tucupi sem pimenta. Eu fico ali no meio termo, né, que não seja tão apimentada, porque se eu comer um molho de tucupi bem apimentado, meus olhos começam a arder e eu começo a querer chorar. Então eu fico ali no meio termo. E depois de cortar a pimenta, o que você achar suficiente, né, para o seu paladar, para o seu gosto, você pega e balança o tucupi. E esse aqui é o resultado final. Aqui o tucupi já tá pronto. E esse tipo de tucupi, gente, vendido assim nessas garrafas pequenas, aqui em Manaus é muito vendido, gente. Na feira, no centro, onde você for, você encontra esse tipo de tucupi nessa garrafinha. E, gente, esse é o resultado final do tucupi. Esse daqui é com pimenta e esse aqui é sem pimenta. A maioria dos nortistas gostam com pimenta, tá bom? E é isso. E daqui ele tá pronto para comer com peixe, assado, peixe cozido, peixe frito, que é uma delícia, gente, muito gostoso. Então, gente, esse foi o resultado final do molho do tucupi. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilhar porque isso me ajuda muito na divulgação no canal. E se você tiver uma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu tô de olho em tudo que vocês comentam, tá bom? E se você não for por aqui, não esqueça de se inscrever. Um beijo e até a próxima.